Tudo bem? Eu sou o Diego Campos e essa é uma aula de sociologia. Hoje a gente vai aprender alguns conceitos básicos a nível de ensino médio do sociólogo Emile Durkheim. Bora lá aprender mais um pouquinho? Bom, pessoal, para quem não sabe, Emile Durkheim nasceu na França em 1858. Morou muito tempo da sua vida na Alemanha e volta para a França somente em 1917, inclusive o ano da sua morte, em meio à Primeira Guerra Mundial. Tá? Naquela época, a sociedade francesa e mesmo alemã, europeia como um todo, vivia uma grande expansão, né, de indústrias. Né? Uma época de grande organização, de fortalecimento de associações de trabalhadores, lutas, greves, inclusive o início das ideias socialistas, tá? É bom que a gente entenda isso. E ele naquele momento ele vai ser muito influenciado não pelas ideias das lutas dos trabalhadores, inclusive um outro sociólogo que a gente vai falar mais tarde, chamado Karl Marx, inspirava. Ele vai ser muito influenciado por um outro pensador francês chamado Auguste Comte, o pai do positivismo. Para muitos, o Comte seria o pai da sociologia, né? Mas o grande consenso entre os sociólogos atuais é de que, na verdade, apesar do Durkheim ter se utilizado bastante da ideia do Comte, foi somente Durkheim que conseguiu formular uma teoria sobre a sociologia de forma mais acurada e desenvolvida. Bom, então dessa forma, o Durkheim ele conseguiu fazer algo que o Comte não havia feito, que é introduzir a prática dentro da teoria. Né? Então, por isso, para muitos, e para a grande maioria dos estudiosos, Emile Durkheim é considerado o pai da filosofia, da sociologia, desculpa. Bom, pessoal, para a gente poder entender então essa lógica, é necessário que a gente faça uma reflexão rápida. Né? A sociologia ela é compreendida então como a ciência que estuda a sociedade. Tá? Para isso, Durkheim define um modelo para realizar as pesquisas sociais. Então, a sociedade é um objeto de estudo. Tá? Então, toda ciência ela tem um objeto. Né? Se a gente para pensar, a biologia estuda a vida, a geografia estuda a terra, né? A medicina estuda o corpo humano e as suas doenças. Né? A sociologia tem como objeto de estudo a sociedade, mas perceba que é um objeto muito diferente dos demais. É um objeto gigante, complexo, monstruoso, né? A sociedade como um todo, né? E como é que ele vai fazer isso? Ele vai definir, pessoal, a metodologia, como é que ele vai trabalhar a sua pesquisa, como é que ele vai investigar esse gigante, esse objeto monstruoso que é a sociedade, e ele vai definir que a racionalidade, a razão, é o caminho que ele vai, né, seguir. E ele vai introduzir um conceito que é extremamente interessante. E para a gente poder entender Durkheim, a gente precisa entender a ideia do fato social. Bom, mas vamos entender então o que é o fato social. Para o Durkheim, isso é o ponto central do seu pensamento. O fato social, galera, ele pode ser definido como um conjunto geral de regras que se repetem na maioria das sociedades. Vamos assim dizer, regras de convivência, né? Regras morais, né? Costumes, tradições, né? Isso para ele é o fato social. Bom, para Durkheim, esses fatos sociais, esses costumes, né? Vamos imaginar, por exemplo, um fato social besta aqui. Socialmente, os meninos vestem azul e as meninas vestem rosa. Isso para o Durkheim é um fato social. Né? As noivas vestem branco ao se casarem no altar, na igreja. Então, são pequenos costumes que para o Durkheim é um fato social. Né? Por exemplo, ao tratar os fatos sociais como coisa, o Durkheim pesquisador ele entende que é necessário manter uma certa distância sentimental desse fato social, da coisa, do objeto
a ser estudado. Então, nesse sentido, é importante, e o Durkheim alerta isso, que ao estudar o fato social, ao estudar essa coisa que é o objeto de pesquisa, ele não tem que julgar se é certo ou errado, se é feio, se é bonito, se ele concorda ou não concorda com o fato social. Ele simplesmente entende o fato social como objeto de estudo, né? Ele se distancia, né? Então, a ideia do pesquisador e do sociólogo, não para Durkheim, é importante dizer, não é julgar o fato social, mas estudar o fato social, beleza? Ele vai entender, então, que é necessário uma imparcialidade, ou seja, é preciso que o cientista social, né, se distancie, né, ele seja frio no estudo do seu objeto, no caso, o fato social, beleza? Bom, pessoal, os fatos sociais, então, para o Durkheim, é importante dizer o seguinte, ele nunca vai ser pensado, os fatos sociais, como resultado, né, do indivíduo, da ação individual, e sim sempre coletiva, tá? Ele entende que os fatos sociais, ele é a representação do espírito de uma sociedade inteira, tá bom? As tradições, os costumes, as regras de convivência, isso para ele, perceba, ele está pensando sempre numa construção coletiva. Então o fato social para o Durkheim é sempre externo ao indivíduo, ou seja, ele já existe, né, antes mesmo do indivíduo nascer. E o indivíduo é como se, ao nascer, ele fosse mergulhado nesse caldeirão de regras e que ele simplesmente tem que obedecer. Basicamente, essa é a ideia, né, que o Durkheim entende de fato social, né? Então, o indivíduo ele é colocado num caldeirão onde ele vai ter que seguir regras de comportamento, né? Se ele não o faz, possivelmente vai ter alguma repressão, algum ato, né, contrário, né, que vai julgá-lo, né, como algo ruim, aquilo que ele está fazendo. Bom, as 3 características do fato social, né? Primeira, coerção social. Então ele vai dizer que os fatos sociais, eles exercem uma grande força sobre o indivíduo. Se o indivíduo não respeitar as regras, né, as leis, as normas sociais, ele é colocado de lado, ele é punido. Existe uma coerção social. Ele é colocado para fora do jogo social. Né? Ele é visto como um pária. Né? E muitas das vezes ele vai sofrer consequências pesadas. Então, muitas das vezes os indivíduos atuam de acordo com o fato social, né? Porque eles são forçados a isso. Isso é a ideia de coerção social. Né? Ele é forçado porque senão ele vai sofrer uma dura pena em relação àquilo. Segunda característica, a generalidade. Os fatos sociais são gerais, eles atingem a todos os membros da sociedade. Pobres e ricos, todos eles têm algumas regras sociais que devem seguir, são obrigações, né? E é justamente, né, entender que muitas das vezes esses fatos sociais não levam em consideração as vontades do indivíduo. Muitas das vezes a vontade do indivíduo ela é totalmente contrária ao que diz o fato social. Isso é um ponto importante, né? E esses fatos sociais são normas que se repetem na linguagem, nas tradições, na culinária, nos costumes. Beleza? Terceiro ponto. O fato social ele é um fato exterior. Né? A exteriorização significa que ele acontece antes do indivíduo nascer. Né? Ele está fora do indivíduo. Ele é algo externo à pessoa. Né? Ele é algo que a sociedade força para que você faça, reproduza. Bom, e aí tem um ponto importante. Ele enxerga a sociedade, então, como uma estrutura organizada e que funciona, né? Funciona de forma organizada. Imagina um relógio, onde todas as engrenagens desse relógio, elas se interconectam, né? E elas funcionam. Né? Qual a finalidade do relógio? Mostrar as horas da sociedade, essa interconexão, né? E que a finalidade da sociedade é produzir o fato social.
E aí tem um ponto importante, cara. Porque o Durkheim ele está preocupado, primeiro, em entender que existe o que é uma regra. Ele pretende primeiro entender como a sociedade funciona. E para ele, o fato social, essas regras, é a forma, né, com que ele entende, né, como a sociedade funciona. E ele está preocupado em entender e solucionar um problema. O que é o problema para ele? Aqueles que não se adequam às regras. E ele vai chamar essas pessoas de anormais. Esse é um ponto importante. E essa normalidade ele vai chamar mais tarde de patologia social. É mais ou menos, cara, o que o médico faz em relação ao corpo humano. Os médicos eles entendem como o corpo humano funciona. E a partir do momento que alguma coisa no corpo humano não funciona, aquilo é uma doença. O médico chama a doença de patologia. É a mesma relação que o Durkheim faz com a sociedade. Só que em vez de ser o corpo de um indivíduo, no caso o objeto de estudo da medicina e do médico, o Durkheim faz a mesma relação, né, de patologia, né, aquilo que não funciona de acordo com as regras, ou que vai de forma contrária às regras, como patologia, ou seja, a pessoa como sendo uma anormal. E é justamente, pessoal, esse o ponto, né, o que ele vai chamar de patologia social, né? Aquilo que é anormal, aquilo que não deve ser repetido, né? Então a ideia da sociologia para o Durkheim é o sociólogo entender a patologia, assim como o médico, para que ele extirpe ela, para que ele cure a sociedade, para que ele cure o corpo, né? E esse é o ponto central da sua teoria. Então, nesse ponto, pessoal, a gente entende a patologia como uma anomia, uma anormalidade. E muitas das vezes a anomia ela tem como causa a falta de sentido ou de referência na sociedade moderna. É uma pessoa que ela não se enquadra. E é justamente o que está acontecendo na época do Durkheim. Uma época de um processo acelerado de industrialização e de modernização. É o que a gente percebe na Revolução Industrial. Muitas das vezes a anomia ela tem como causa e origem o quê? O progresso econômico, que causa crises sociais momentâneas. Então, são desajustes, como, por exemplo, o desemprego. E esse é um ponto que está sendo observado também na Revolução Industrial. A máquina está roubando o emprego dos trabalhadores braçais, né? Outra causa de anomia, quando um poder regulador social perde espaço para os desejos egoístas. É quando o indivíduo coloca o seu desejo acima dos deveres e das tradições coletivas da sociedade. Esse é um outro ponto de anomia, que ele entende como patologia social. E a necessidade de desenvolver o individualismo moral. É quando uma pessoa começa a questionar, né, as tradições. Ele entende isso como um ato egoísta. Perceba, a síntese do pensamento do Durkheim é um pensamento conservador. Então ele tenta a todo momento na sua teoria conservar as tradições, ele tenta conservar a ordem das coisas como elas sempre existiram e que elas continuem a existir agora e no futuro. Por isso, todo o seu pensamento é voltado para combater tudo aquilo que propõe mudanças. O que para ele é como se fosse uma doença, né? Em linhas gerais, esse é o pensamento, né, do sociólogo Émile Durkheim. Tudo bem, pessoal? Entenderam? Espero que vocês tenham entendido e um grande abraço. Fiquem com Deus.